O desenvolvimento pessoal feminino não é sobre competir com homens nem provar valor. É sobre consciência, liberdade, autenticidade, poder de escolha. Seja bem-vinda, Marinela Pedro, mentora de desenvolvimento pessoal. Muito obrigada. Desde já agradecer pelo convite. Marinela Pedro é o meu nome. Pois. Sou mentora de desenvolvimento pessoal e terapeuta. Comecei a trabalhar na área desde 2022, com Pois. algumas pausas, né? Boa. Marinela, a Marinela é fruto daquilo que sonhou, desejou, ou também foi vítima da imposição dos pais? Queremos uma filha assim. Na verdade, pronto, eu sou fruto de muitos acontecimentos, né? E um Pois, deles, graças a Deus, foi a imposição da minha mãe. pois. Graças a Deus, ao contrário de muitas outras pessoas, a minha mãe nunca me impôs muita coisa senão ser um ser humano de valor. Então, dependendo do que eu fizesse, o mais importante é que aquilo me levasse a ser esse ser humano de valor. Então, pronto, eu sou formada em Relações Internacionais, não trabalho na área. Ao longo do tempo, fomos descobrindo outras valências, e valências essas que uso também atualmente no meu trabalho. Exatamente. Então, eu sou fruto de muita coisa, muitos acontecimentos. Dentre os acontecimentos que teve na vida, qual foi o maior desafio que enfrentou como mulher no seu crescimento? Bem, primeiramente, eu não me olho. Quando eu olho para os desafios, Sim, eu não me olho como mulher, eu pois. me olho como ser humano. Porque muitas das vezes eu percebo que quando falamos dos desafios da mulher, meio que faz entender de que só nós, enquanto mulheres, é que vivemos essas dificuldades e acaba por nos colocar numa área de de limitação, de passividade que eu não gosto. Então, os desafios que eu enfrentei foram mesmo de ser humano. Mas se formos a ver, um dos principais desafios que eu enfrentei e que atualmente ainda enfrento alguns, Sim. é lidar com os meus demônios internos, né? Com a irresponsabilidade, com o peso das escolhas erradas. Isso foi um dos principais desafios que eu enfrentei. Lidar E com o peso das escolhas erradas. hoje a Marinela é mãe, é uma profissional. Que situações difíceis teve de enfrentar para além dessas questões? Porque assim, nós temos uma questão é o que tu vives, a outra e são as consequências que advêm Uhum, dessas escolhas, uhum, desses maus entendidos das nossas escolhas. Muitas das sim. vezes a gente percebe que está a fazer uma escolha certa, mas não é. Então, quais são os outros desafios que teve que enfrentar em função desses problemas todos que viveu? Bem, olha, sentir que em determinada altura poderia ter sido mais, poderia ter entregue mais, e dos principais desafios também foi me perceber quem eu era, a Quem? questão do autoconhecimento, Pois. né? Porque eu cresci e pronto, isso é um assunto que está reservado para o meu livro, mas vamos já aqui adiantar alguma coisa. Sim. Eu cresci ouvindo das pessoas que eu seria brilhante. E, na verdade, esse foi um dos meus principais desafios e que deu origem depois para tudo que eu vou me tornando atualmente. Pois. Eu cresci ouvindo dos meus pais, dos meus professores, das pessoas que me conheciam, que eu seria muito brilhante e que o sucesso para mim era só uma questão de tempo. Pois. E eu fui crescendo, fui tendo algum destaque na escola, fui ter algum destaque de onde eu passava, porque era aquela criança dita sabichona, né? Pois. Pronto, dali, eu sou malangina, terminei os meus estudos, o meu ensino médio em Malange e depois vim para Luanda. Na minha cabeça estava aqui, até então o sucesso seria só uma questão de tempo. E assim foi acontecendo. Vim para a universidade, comecei a fazer relações internacionais no SIS, e depois eu comecei a perceber que o sucesso que diziam que eu teria estava muito distante.
mas o destaque permaneceu, né? Eu continuei sendo destaque, não a melhor aluna da turma, mas fruto da lábia e daquela coisa de querer Pois. sempre levantar a mão, querer sempre defender os meus Questionar. pontos de vista, questionar, participar. Então também permaneci tendo aquele destaque. Mas o sucesso como tal não vinha. Ali eu estava, acho que já 20, pronto, o tempo aqui vai me perder, mas pronto. Quando eu fui percebendo que o sucesso estava cada vez mais distante, E, porque era, era suposto. e não era uma condição sine qua non para viveres a vida? Sim, mas naquela altura, para mim, aquilo Uma era condição. condição. Por quê? Porque, pronto, eu vivi também muito com a vontade de dar orgulho na minha mãe. Ok. E o orgulho estava consubstanciado ao ter sucesso. E quando eu falo aqui do sucesso, era mesmo financeiro. Pois. Ter aquela carreira de destaque, Sim, porque a sim. minha mãe olhava para mim e como eu sempre me comuniquei muito, era a minha doutora, a minha advogada, a minha isso. Então eu sonhei com a vontade de ser aquilo para minha mãe. Vencer era uma condição. Vencer era uma condição para mim, mas essa vitória nunca chegava. Eu recebi algumas propostas, eu até em jeito de brincadeira costumava dizer que a minha vida é um constante tá quase, né? Que era, eu estava quase para entrar no sítio X, Não alguma entrou. coisa aconteceu para não entrar. Mas é assim, eu acho que isso foi um problema da nossa geração toda. Eu também passei Sério? por isso. Ok. Também sempre estive quase a entrar em algum sítio. Mas pronto, continua. Dali a importância da partilha, porque até Exatamente. então era algo muito particular meu. Então eu estava para entrar na instituição X, Depois faltou alguma coisa, faltou não entrou. alguma coisa. Estava para ter a bolsa X, faltou alguma coisa. Fiz o casting no sítio X, olha, você é excelente, vais entrar e não Daqui sei a o pouco quê. ligamos. Daqui a pouco, e sempre foi assim. E isso, depois de algum tempo, culminou na minha primeira crise de identidade. Deve ser difícil. Foi extremamente difícil, porque eu quis, sonhava, e em conversa de amigas falávamos, né? Sim. Que eu quis, até aos 25, ter a minha casa própria, morar sozinha, ter um carro, ter um emprego de sonhos, poder dar algumas coisas que a minha mãe não precisava, mas na minha cabeça ela precisava, né? Então, não conquistar isso aos 25 foi... Aos 23, na verdade, eu tive a minha primeira crise existencial e dali começaram os meus principais desafios. Marinela, para além desta questão pessoal que a Marinela própria colocou na sua cabeça, porque essa é uma pressão social, qual é a maior pressão que a sociedade coloca sobre a mulher? Disse muito bem que não pensa simplesmente como mulher, Sim. mas pensa como ser humano. Mas nós estamos a viver uma realidade em que muitas das pessoas que vivem ou viveram o que a Marinela viveu não foi simplesmente uma imposição pessoal, mas sim Sim. da sociedade. Então, qual é a maior pressão que a sociedade hoje coloca sobre a mulher? Bem, uma das grandes pressões hoje que a mulher tem é sobre essa de dar conta de tudo, Pois. né? Porque a sociedade, e aqui é importante dizer que, e até para ajudar outras mulheres, muitas dessas imposições vêm primeiro de nós. E independentemente do que a sociedade ditar, a sociedade vai sempre comunicar com algo que já está dentro de nós. E isso é importante que nós tenhamos uma certa atenção. E depois, é importante também nós identificarmos quem é a sociedade que nos impõe. Porque o que é que eu vou reparando ao longo das minhas mentorias e das mulheres com quem eu converso? E lembrar aqui que eu converso com mulheres de todas as idades. Exatamente. Né? Então, o que eu vou reparando é que há também uma imposição que é falsa, que não é verdadeira. Quando a mulher chega e diz que a sociedade nos impõe, dá-nos a impressão de que há muita gente a querer nos impor coisas, a querer nos pressionar. Mas não. E não é verdade. Ok? Então, primeiro, é importante que você saiba nomear qual é a sociedade que te impõe. E se nós pararmos para nomear isso, vamos ver que é um grupo muito pequeno de pessoas. Normalmente são as tias e que é uma ou duas, a mãe em muito pouco caso e depois os amigos. E essa imposição nunca vem de forma muito direta. Vem sempre em jeito de piadinhas, conversinhas. São aquelas mensagens indiretas.
mensagens indiretas. Hoje em dia a mulher tem muito mais liberdade de escolher ser ou não mãe, e a dada altura ela depois se vê também com essa cobrança. Mas essa cobrança não é feita por um grupo muito grande de pessoas, não. E é importante que se diga para que a mulher também abandone um pouco esse discurso de que a sociedade impõe, assim. Porque, Manela, há uma questão. Hoje em dia, o que as mulheres mais procuram, por exemplo, na sua mentoria, nós vivemos problemas sociais muito grandes, né? Desde financeiros, aceitação, pressões e tudo mais. O que é que as senhoras, o que é que as mulheres mais procuram nas suas mentorias? Inicialmente, as mulheres, pronto, as solteiras, jovens de 15 aos 23 anos, elas procuram mais o autoconhecimento, o propósito, mentoria mesmo para o Para a autoconhecimento carreira. próprio, Sim, sim. de carreira, de Exatamente. construção de personalidade. Pois. Já as senhoras, elas procuram na Marinela uma pessoa que vai lhes dar razão de todas as culpas que elas acham que o marido tem. Mas depois, infelizmente, Pois. encontram Existem algo. problemas que são de culpa partilhada, não somos para Sim. um ou outro Na lado. verdade, eu costumo dizer que quando nós falamos sobre relacionamento, Sim. nem sempre existem culpas partilhadas, mas existe responsabilidade, né? Mas tem, por exemplo, tem dito às senhoras, porque existem muitas mulheres que são profissionalmente bem-sucedidas. Assim, E se calhar há um problema aqui que elas devem identificar. É como equilibrar a carreira com a vida pessoal e a saúde mental. Será que as mulheres hoje em dia, aquelas que ocupam lugares de top, conseguem fazer este equilíbrio? não se consegue. Não se consegue porque, primeiro, é que nós fomos criadas, prontos. Entenda primeiro aqui que não estou a falar para todas as Exatamente. mulheres não tiveram essa E realidade, não terão? então não terão. Quando eu colocar aqui o plural, é pura e simplesmente porque estamos a falar de um facto social e que Social. precisa ser apresentado no plural. Mas tem lá as suas exceções, isso precisa ser claro. Mas agora, maior parte de nós fomos criadas por mães solteiras. E quando não criadas por mães solteiras, crescemos em lares muito desestabilizados, né? E aquilo é, nós crescemos ouvindo das nossas mães de que não devíamos depender de homens, de que homens não prestam, de que, prontos, nós tínhamos que ter a nossa independência para Para que não fazer face, passássemos o mesmo que elas passaram. passaram. Porque Dali homem não que, sim, presta. porque o homem não presta e Estes são os que, pronto, ensinamentos. são esses os ensinamentos que nós vivemos. Sim. E paralelo ao que as nossas mães nos diziam, também nós fomos acompanhando alguns acontecimentos. Penso que todos nós aqui já tivemos um cenário em que viu a tia chegar no dia seguinte em casa com Um tijolo hematoma. no rosto para disfarçar um hematoma de uma agressão passada na noite anterior. Já assistimos também a nossa mãe a ser humilhada porque não tinha onde ir e com isso teve de perdoar certos comportamentos do nosso pai. Então tudo isso construiu essa mulher que nós temos hoje. Aliado, claro, que não podemos deixar aqui de dizer as determinadas ideologias também que foram surgindo. Surgindo, E sim. nós também, aliado à nossa criação, o nosso sistema de crenças foi construído também pelo feminismo, Exatamente. né? Então, tudo isso fez com que a mulher hoje pegasse para si uma necessidade muito grande, Muito grande. de trabalhar, de fazer dinheiro, acreditando ela que será isso que lhe vai impedir de passar por determinadas situações. Só que não. Pois. Só que não. Pois. Porque eu costumo dizer o seguinte: a construção de um homem de valor não tem como objetivo só transformar um homem de valor como meu filho, ou como filho de alguém. É como um homem que vai servir à sociedade. Sim. O que nós muitas das vezes hoje observamos é as mães lutarem para que tenham simplesmente um filho educado em casa. E não um filho educado para servir à sociedade. E este é o problema. Nós temos, pronto, hoje em dia muitos casos de violência e tudo Sim. mais. Então isso faz com que a sociedade continue a ter problemas sérios no que diz respeito a homens de valor. Sim. Então, e para piorar, temos aqui
no século XXI, né, o chamado feminismo, o empoderamento da mulher, que não é nada mal. Sim. As mulheres devem, sim, senhoras, ser empoderadas e devem ocupar os lugares que cada uma delas merece. Mas eu penso que alguma coisa aqui ficou muito mal interpretada entre o feminismo, o empoderamento feminino e tudo mais. Alguma coisa fugiu do lugar. Como na qualidade de mentora, e lida com mulheres no dia a dia, qual é a visão que as mulheres trazem sobre essas duas questões, o feminismo e o empoderamento feminino? Primeiro é que, para entendermos isso, a história aqui faz-se muito necessária, né? Há também uma falácia de que as mulheres hoje ocupam lugares que antes não ocuparam e tal, e tal, e tal. Sim, Mas é preciso lembrar quais mulheres nós estamos a comparar, sim, né? É porque se formos avaliar a história, desde a Idade Antiga, as mulheres sempre ocuparam, de acordo ao momento social em que se encontravam e o trabalho disponibilizado na altura, as mulheres sempre ocuparam esses lugares. Ou seja, as mulheres sempre trabalharam. sim. Então, é meio perigoso nós, a geração atual, olharmos para nós e achar que só nós é que estamos a trabalhar porque estamos no escritório, ok? Sim. É que hoje em dia nós temos muito mais abertura, foram surgindo muitas mais necessidades Exatamente. sociais e fruto dessas necessidades sociais foram se abrindo também novos postos de trabalho. Então, isso precisa ser patenteado. Não é possível, eu pelo menos, Marinela, não acredito de que as mulheres começaram a trabalhar apenas hoje. Tanto é que antigamente nós tínhamos até o fenômeno do Pacheco. Então, muitas mulheres sempre Ainda existe, sustentaram, não? ainda, hoje são os chulos, né? O termo mudou, foi ali, O sofreu termo uma mudou, mas o atualização. grupo existe. O grupo existe, né? Então, é importante nós olharmos para as mulheres do passado e entendermos que nós não estamos a trazer qualquer inovação. Sim. Só fruto do momento social em que nós nos encontramos e das aberturas sociais, então nós hoje temos maior possibilidade de ocupar certos cargos, porque esses cargos foram surgindo. Pois. Agora, o feminismo trouxe alguns dilemas para a mulher moderna. Porque, pronto, se repararmos nas principais personalidades do feminismo, vamos perceber que todas elas tinham uma história em comum, né? Pois. Elas, apesar de serem mulheres políticas, mas foram mulheres que foram criadas em lares muito perturbados. Será? Sim, foram mulheres criadas, porque o feminismo, na verdade, para mim, na minha concepção, e isso é mesmo uma opinião minha, Sim. longe dos livros e Sim, e tudo, da ciência. mas para mim, a principal origem do feminismo é o ódio que as feministas sentem por Deus. Porque o valor do feminismo, ou seja, o conceito principal do feminismo nunca foi, na verdade, de salvar as mulheres, né? Pois. Mas foi sim lutar para que a mulher tivesse acesso a determinados lugares que os homens tinham acesso. Até ali tudo bem. Vamos olhar para a primeira onda do feminismo, em que o valor principal dessa onda era o acesso ao voto. Mas vamos lembrar também que na Inglaterra, por exemplo, Sim. nem todas as pessoas, incluindo homens e mulheres, tinham esse acesso ao voto. Dali que, para que os homens depois pudessem votar, né, eles tinham que fazer o recenseamento militar, tinham que cumprir algum Sim, período de vida de militar. vida militar e as mulheres tiveram que fazer o quê para ter acesso a esse voto? Boa pergunta. Nada. Então é preciso, pronto, é preciso nós entendermos dali que eu prefiro me olhar como ser humano, né? Sim. Então é preciso, depois, nas terceiras ondas do feminismo, em que tivemos uma personalidade muito marcante, que hoje muitas mulheres são fãs dela, a Simone de Beauvoir, que, pronto, tem um livro muito famoso que, segundo as feministas, é Bíblia, né, do Do feminismo. feminismo, sim. E uma das frases que as feministas mais falam é que não se nasce mulher, torna-se mulher. Depois, se nós formos ver a vida de Simone de Beauvoir,
Vamos entender que era uma mulher com muitos distúrbios comportamentais. Ela tinha muitos distúrbios comportamentais, muitos distúrbios sexuais e depois envolveu-se com alguém que é o Sartre, que também tinha lá os seus distúrbios. Então, se vamos analisar, tudo o que eles queriam é Acaba viver essa sendo libertinagem. essa libertinagem. Sim, convencer o mundo de que É desta forma é que se desta vive. forma que se vive. E é assim que as mulheres hoje estão sendo conduzidas. Tanto é que depois implementou-se a questão da liberdade sexual, que eu preciso questionar as mulheres se de facto consideram isso liberdade sexual mesmo ou uma prisão. Né? Depois, a questão também do aborto, que Sim. vem também trazer outros problemas para as mulheres, porque o que muita gente não conta é que o aborto tem gravíssimas consequências para a mulher, saúde mental, corporal da mulher, e é só nós olharmos para a sociedade. E é preciso nós termos esse olhar na sociedade e entendermos, calma ali, a liberdade sexual, que é liberdade sexual, nos ajuda, nos protege ou nos coloca muito mais em situação de risco. Essa liberdade de nós podermos vestir o que quisermos e da maneira que quisermos. Não, e depois entramos naquela questão de mostrarmos sermos uma pessoa e queremos ser outra. Dali está. Uma das conquistas do feminismo também é essa ausência na mentalidade das mulheres de consequência. Poxa. Nem porque, tá bem, você vai fazer tudo o que quiser. Fazer tudo o que você quiser. Sim. Mas não podes esquecer de que isso terá consequências. Obviamente. Se não sociais, morais. Porque eu acredito, e a curto prazo, na maioria das vezes. É muito curto prazo. Dali que todo o excesso denota uma falta. Não é normal uma menina, por exemplo, de 20 anos, expor muito a sua nudez nas redes sociais. Isso é consequência de quê? É sintoma de quê? De muita carência afetiva. Não é normal as mulheres estarem de sexta a domingo nas noites. Mas por que há essa necessidade de estar nas noites? Porque se eu me colocar em silêncio, as consequências dos meus atos vão fazer barulho na minha mente. Poxa. Então o que é que eu preciso? Eu preciso de mais barulho. Se o doutor perceber, há muita mulher que não para em casa. Como assim? Precisa necessariamente toda hora de estar com as amigas, estar em ambiente, estar a beber. Isso também se reflete para o homem, mas como estamos aqui a falar só de mulheres, Sim. Então vou sintetizar para mulheres. Exatamente. Então é essa necessidade constante das mulheres beberem à torta à direita, das mulheres trocarem de parceiro, das mulheres estarem constantemente em barulhos noturnos, é muitas das vezes para tentar abafar o barulho da consciência. Sim. Porque todos nós sentimos o peso dos nossos erros. Né? E essa, dali, uma das consequências da liberdade sexual, né? Que hoje em dia nós temos a liberdade de trocar de parceiros quantas vezes nós quisermos, mas nós nos esquecemos que uma das consequências, pelo facto de nós já vimos de pais separados e o abandono parental deixa em nós uma semente de insuficiência. A partir do momento que o meu pai me abandona, eu começo a pensar, dependendo de como depois eu serei criada, obviamente, Sim. Mas eu começo a pensar de que eu não sou digna de amor masculino. Só uma questão, doutora. Sim. Mas toda a separação de um casal reflete no abandono parental? Sim, sim. Porque dependendo de como... Porque assim, nós precisamos... Eu costumo dizer que o nosso grande erro é nos encararmos como anjos. O ser humano não é anjo. Nós temos os nossos demônios internos e temos as nossas virtudes. E as situações que vão acontecendo na nossa vida vão alimentar ou os nossos vícios, que eu trato como demônios internos, ou as nossas virtudes. Então, dependendo da consciência, do nível de maturidade desse casal, a separação poderá sim repercutir nos filhos. Isso até aí está certo. Sim. Mas abandono diretamente? Poderá ser abandono por quê? Porque muitas das vezes esse casal vai, ou seja, o homem
vamos falar aqui do pai, o pai vai conhecer uma outra mulher. Dependendo de quem é essa mulher quererá as atenções viradas para ela. E quando ela perceber que o homem tem essa necessidade de dividir a atenção com os filhos, ela vai querer fazer determinadas artimanhas para que o homem se ausente. E nós sabemos bem como é que as coisas acontecem. Funciona, No sim. primeiro mês de separação vai estar tudo bem, vai dar a pensão, vai cumprir com os seus deveres e tudo mais, mas depois a outra vai também estar a fazer barulho no ouvido. Às Exatamente. tantas ele vai ter que decidir se vai enfrentar a mulher atual para que continue dando atenção para o filho ou não. E depois a mãe também poderá ter um outro parceiro. E esse parceiro poderá também não querer que os filhos tenham tanta proximidade com o pai, com medo de que o Mas pai isso e a existe. mãe... Existe e é muito É real. complicado. Ainda dentro da nossa conversa, Marinela, Sim, sim. sem pensar no feminismo, o dinheiro traz liberdade para a mulher? Traz. E hoje em dia toda mulher deveria trabalhar. Ou se não trabalhar, pelo menos precisa se capacitar de tempo em tempos. Pois. Porque nós não podemos nos esquecer dos vícios deixados pela nossa criação. Né? Então, é verdade que o homem, com alguma imaturidade, vai sim se apoderar do facto dele ser o provedor para humilhar, para determinados comportamentos, porque quando a pessoa depende, né, financeiramente, o espaço de escolha é muito limitado. Pois. Mas agora, não será o não depender financeiramente que vai nos livrar de passar por determinadas situações. E armadilhas. E armadilhas, inclusive. Porque o único homem que vai gostar... Só existem 2 homens que vão gostar da mulher só pelo cargo que ela ocupa ou pelo dinheiro que ela tem. Quais são? Esse homem é o chulo e o pai dela. Tudo o resto vai depender de muito mais do que dinheiro para que esse homem ou esse relacionamento seja de facto frutífero. Essa visão surgiu lá para 2021, quando eu comecei a estudar sobre relacionamentos. Em 2020, por ali no final, eu estava a enfrentar alguns desafios amorosos. Pois. E naquela altura eu não trabalhava e dependia inteiramente do meu parceiro. Mas depois, nessa busca por conhecimento ou por desanuviar os problemas que eu estava a ter na altura, eu me deparei com uma live de uma mulher que eu sou muito fã, que eu admiro muito, a Lurinela Mendes. Ok. E era o Encontro Trus na altura. E eu vi, durante as lives, os assuntos abordados, eu vi ali mulheres que tinham um posicionamento financeiro incrível, estavam em ocupavam muitos bons cargos, a falarem das mesmas dificuldades de relacionamento que eu, desempregada, vivia. Então, aquilo Disparou. mexeu comigo. Sim. Do tipo, calma ali. Eu não trabalho, sou aqui uma Zé Ninguém. Sim. E estou a viver esses problemas. E essas mulheres que conduzem carrões, que são do berço, muitas delas Bem-sucedidas. de berço, não é porque Sim. construíram, mas são mesmo de De berço. berço mesmo. Eu disse, calma, então aqui tem algum problema que eu preciso perceber, porque não é possível. Porque na minha cabeça de desempregada, eu só estava a viver aquilo, ou o meu companheiro só estava a ter aquele comportamento. Em função Em da função tua da minha vida estagnada. desocupação. E eu percebi que não era verdade. Pois. Dali, depois, eu mergulhar em conhecimentos, treinamentos, para perceber mesmo o que é que se estava a passar. E eu percebi depois que existem muitas coisas que, pronto, o ser humano aprende pelo que vê. Nós somos seres de Nós experiência. somos seres de experiência. E depois eu comecei a me questionar quais foram as experiências de casais que nós acompanhamos ao longo do nosso crescimento. Então, dali veio e também acompanhar as experiências que ele viveu. Isso como? A partir da forma de como o pai dele tratava a mãe, de como a mãe se dirigia para o pai. Sim.
e depois também a perceber como é que foi a minha criação. Quais são as lembranças dos casais que eu fui acompanhando ao longo do meu crescimento. E percebi que muitas das formas das quais eu respondia aos problemas que eu vivia na altura Doutora, sim. eram formas já fabricadas, não eram minhas, pertenciam aos adultos que eu acompanhava. Pois. Então eu percebi depois que o facto de nos terem dito que homens não prestam e porque a vida a dois depois traz alguns desafios, nós já entramos, maior parte das mulheres do século XXI já entra meio que por relacionamento com uma porta fora. Ok. Porque nós crescemos ouvindo discursos de que homem não é família, de que homem não presta, a dada altura ele vai te deixar. Quando há algum grito, esse grito vai necessariamente resultar em agressão física, então eu preciso me proteger. Então eu fui acompanhando tudo isso até perceber que está bem. De tempos em tempos, a vida nos vai puxar a viver os mesmos dilemas que os nossos pais viveram. Exatamente. Eu defendo que a vida humana, os dilemas humanos, são os mesmos desde Adão e Eva. O que é que muda? É a nossa resposta a esses estímulos. Exatamente. Então, sim. É aí onde muitas mulheres se perdem, Sim, na resposta. na resposta aos estímulos. Mas o que é que acontece? Eu vou aqui colocar uma questão ao Alberto. E eu já experienciei isso ao lecionar, ao tentar alfabetizar a minha filha, né? Quando tu repetes para uma criança 10 vezes a contar 1 até 10, ela de facto consegue contar de 1 até 10. O que é que acontece quando depois ela vai contar sozinha e erra os números? Em ti, o que é que isso desenvolve? Isso desenvolve a necessidade de continuar a trabalhar naquele campo. Já em muitos diz, talvez o Alberto é uma pessoa muito madura, mas o normal, nas pessoas normais e errantes como nós, eu, né? O que é que acontecia? Desenvolvia em nós uma ira. Por quê? E a forma mais rápida de fazer com que a criança nos obedeça é o quê? É através da violência. Da violência. Porque se eu der um grito, ela vai parar logo. Mas não é. Mas não é. Mas por que é que nós vamos por essa via? Por ser mais rápida. Então, também nos nossos relacionamentos, nós respondemos rapidamente porque nós queremos resultados rápidos. Se o meu marido, por exemplo, falar alguma coisa que me fere, eu vou ter que saber lidar com isso que me feriu para não dar uma resposta rápida. Sim. E o que acontece nos relacionamentos é que nós, por não exercitarmos certas virtudes, dali o vencer os vícios e pelas virtudes ser também um dos elementos principais do meu trabalho. Sim. Por nós não conhecermos certas virtudes, não conhecermos os nossos vícios, a manifestação dos nossos vícios, nós não conseguimos responder sabiamente aos nossos estímulos. Aquilo é rápido. Imagina, se a minha filha não está a entender, eu já te disse que é para contar de 1 até 10. Pronto. Ela vai 1, 2, 3, 5. Yeah. Não é 5. Não é 5. Mas o que é que o não bater vai custar? O não bater vai custar para mim Sim, sim. o exercitar a minha paciência. Exatamente. E para que nós sejamos capazes de exercitar a paciência, é necessário nos permitirmos ser feridos. Viver com aquela ferida algum tempo. Ali nós vamos começar a exercitar a paciência. E eu fui percebendo que falta isso nos casais, esse entendimento dos vícios, dos padrões comportamentais e como vamos então quebrar esses padrões comportamentais. Exatamente. Eu vejo aqui uma situação nos dias de hoje que consigo perceber que para o empoderamento feminino há uma questão que é muito importante perceber, que é o ponto de partida é entender quem você é antes do mundo dizer quem você deve ser. As mulheres, por exemplo, devem trabalhar na identificação de valores pessoais. Por quê? Porque nós, quer queiramos, quer não, o meio te molda. Sim, molda. Se não tiveres planos nenhum, o teu meio vai criar um plano para ti. Sim. E muitas mulheres hoje em dia vivem nisso. Imagina, a Marina ela falou muito bem a questão das mulheres exporem-se de uma forma. Aquilo representa o quê? Representa o tu quereres
ser uma coisa e mostrar outra. Imagina, eu tenho dito sempre, a internet tem print e as ruas têm memória. Sim. Tudo o que se faz hoje, as pessoas vão se lembrar amanhã. Sim. Então, se as pessoas, por que as mulheres não olham na identificação de valores pessoais como um fator importante para o seu desenvolvimento? Porque é importante, isso também é muito fruto da nossa criação, né? Os nossos pais, os nossos educadores, na sua boa intenção, ensinaram-nos sim o bem e o mal, só que muitas das vezes a prática do bem era tão somente para ser aprovado, né? Então, nós não, até algum tempo eu não sabia sobre vícios, sobre a importância do bem só pelo bem. Por que é que eu tenho que chegar cedo no horário? Porque sou responsável. Não Sim. vou ter nenhum prêmio, ninguém vai me aplaudir, ninguém vai me dar chocolates. Eu vou fazer o bem porque é o meu dever enquanto ser humano. Exatamente. O que é que acontece? O empoderamento faz-se necessário, mas o empoderamento nada tem que ver com a aquisição de bens materiais ou com postos de trabalho. E é desta forma que se vê hoje. É dessa forma que se vê hoje. O que é que acontece? Parece que pronto, lembrando novamente que não estou a falar de toda a gente, mas infelizmente alguns, vou ter que colocar alguns da nossa geração, esqueceram-se que um dos elementos principais do trabalho é tão somente a satisfação das nossas necessidades primárias. Então o trabalho não é, nós trabalharmos não é para que o mundo nos aplauda, não é para que nada, é porque nós precisamos, o ser humano precisa trabalhar. Então, nesse trabalho, dependendo de como você vai gerir o teu trabalho, poderás empoderar-se no processo. O que é empoderar-se de facto? Empoderar-se nada mais é do que ter o controle sobre ti. Ter o poder sobre ti. É essa visão que muitas mulheres da sociedade não têm. Porque Tem uma visão totalmente esse errada. não é passado, infelizmente. Não é passado. Imagina que eu até recentemente fiz um vídeo a respeito. Anteriormente, quando as mulheres ouvissem o tchucu-tchucu lá dentro, um gashi o acudiu, acha, paria por fora tabala, mas motor tababa olho. As mulheres sentiam-se ofendidas. A alma se levantava para impedir que essa música fosse expandida. E hoje em dia são as próprias mulheres a dançarem, a despirem-se. Eu lembro-me fazerem totalmente o contrário. Totalmente o contrário. Eu lembro-me que há algum tempo, quando nós víssemos uma mulher nua a publicitar uma cerveja, nós nos questionávamos sobre aquilo. Por que sempre mulher? Por que sempre mulher? A mulher está a ser sexualizada e tal. Levantávamos fortes debates sobre isso. Só que hoje, infelizmente, é a própria mulher que normaliza isso. E, ao normalizarmos, nós não entendemos que os principais beneficiários de tudo isso são os homens, os maus homens. Porque tudo o que os maus homens sempre quiseram é ter essas facilidades sexuais sobre as mulheres. E a sociedade de hoje, infelizmente, aplaude tais atitudes como sendo liberdade. Só que não é liberdade. Liberdade é quando é a capacidade que o ser humano tem de produzir o bem, de fazer o bem. Sim. Porque se eu não consigo fazer diferente, o que na verdade o feminismo está a produzir é pessoas dependentes das suas paixões. Porque todos nós temos lá dentro dos nossos demônios internos, cada demônio, que são 7, a igreja vai falar sobre os pecados capitais. Sim. Eu trago como demônios internos por conta do estrago interno que ele faz, porque independentemente do que a sociedade molda, a sociedade vai comunicar com essas fraquezas que nós temos dentro, né? Aqui, já a título de facilitar ali quem nos estiver a ver, para identificar esses demônios e até produzir o seu próprio autoconhecimento. Como é que nós vamos nos entender, né? Nós vamos imaginar que nós somos uma árvore.
A árvore tem raiz, tem tronco, Sim. depois tem lá as folhas e tudo mais. Então, os temperamentos vão ser a raiz do nosso ser, né? Os temperamentos já nascem conosco. O que é que o temperamento nos indica? Nos indica as nossas fraquezas e a nossa fortaleza. Cada temperamento trará as suas inclinações naturais. Eu, Marinela, tenho algumas inclinações naturais. Depois, o que é que vai acontecer? O ambiente, esses que serão os troncos, o ambiente vai alimentar ou as minhas más inclinações ou as minhas boas inclinações. Pois. Por isso é que nós vamos assistindo. Na família disse que barriga da mãe é uma horta, mas não é que seja de facto uma horta, é que cada filho ali tem suas próprias características, fruto desse temperamento. Tem uns mais expansivos, tem outros mais acomodados, Sim, sim. tem outros mais irados. Então é preciso que nós Tenhamos essa tenhamos capacidade de E o que é filtrar. de filtrar? E os próprios feminismos, os próprios movimentos, os próprios ambientes vão depois impulsionar as nossas inclinações naturais. Então, como nós não conhecemos, nós acabamos sendo Marias vai com as outras. Sim. Né? Na verdade, eu costumo dizer que anteriormente a preocupação das mulheres era agradar os homens. E Hoje em hoje? dia, a preocupação da mulher é agradar as feministas. E nisso, a mulher acaba por não conseguir ainda ser quem ela de facto é e quem ela deve ser. E alguém vai se perguntar, mas está bem, quem a mulher deve ser? Para isso, nós vamos ter que recorrer mesmo ao autoconhecimento. Exatamente. E como eu sou uma boa mentora, não escondo nada para que as pessoas depois venham fazer mentoria comigo. Exatamente. Tem aqui um passo simples, que é o fundamento do meu trabalho. Como cada um vai fazer, dali já é outra questão, que nós devemos nos conhecer, e eu trago isso também no meu livro, provavelmente até agosto sairá. Como nós devemos nos conhecer? Bem, o autoconhecimento de verdade não é sobre as mulheres acreditarem que são teimosas e mimosas ou de que o prato preferido é arroz ou massa ou feijoada. Não, isso tem nada a ver com... Nada a ver com... Pronto, isso até pode fazer parte, mas é uma parte muito variável do autoconhecimento. Sim. Porque hoje o meu prato preferido é mufete. Amanhã, se eu mudo para um outro país, posso conhecer um outro prato que eu gosto muito mais do que mufete. Então, essas questões variáveis não são um fundamento para o nosso autoconhecimento. O que é, na verdade? Então se nós quisermos nos conhecer de facto, 3 perguntas são fundamentais. Quais são? De onde vens? Para o que você veio? Estás aqui nesse mundo para quê? A fazer o quê? E depois, para onde vais? É importante que cada um saiba responder essa pergunta. Esse é o problema do século. Para onde vais? É importante, para onde vais. Eu, claro, com mais tempo, porque precisa de muita filosofia. Exatamente, para desmiuçar isso. Para desmiuçar isso, mas isso já é um bom sinal. A tua origem, você veio de onde? Sim. Mas não é do teu pai, porque depois eu também tinha que te perguntar de onde é que o teu pai veio, depois de onde é que teu avô veio. Esse ser humano que você é, veio de onde? Agrada-te? A questão, o agradar ali já é para o que você veio, né? Sim. Porque depois, tudo que você for, depois de você descobrir de onde é que você veio, para o que você veio e para onde você vai, tudo que você for ser, você terá esse olhar do teu destino final. Pois. Marinela, projetos para 2026. Eu sei que o ano já caminha para a primeira metade. De onde é que eu vejo a Marinela daqui a 1, 2, 3 anos? A maior mentora Bem, do país? Pronto, seria importante que isso acontecesse. Eu sou leonina, então nós, os leoninos, temos assim uma soberba que precisa mesmo ser controlada. Né? Mas pronto, eu me vejo sim muito maior do que sou hoje. Na verdade, crescer
tornar-me um ser humano, já sou ainda um embriãozinho Pois. nesse negócio de mentorias, mas eu me vejo muito maior, me vejo maior, na verdade, e a concretizar os meus projetos. Atualmente, lançamos agora a mentoria Virtus, que é para adolescentes e, pronto, de 15 aos 35 anos, e essa mentoria tem como objetivo promover o desenvolvimento pessoal. Isso é combate aos vícios e também a aquisição de virtudes. E também lançamos um projeto Virtus nas escolas, né, que é o meu programa de mentoria nas escolas. Para esse segundo semestre que começa, nós lançamos um programa de mentoria, palestras nas escolas, onde vamos abordar temas sobre sexualidade e saúde mental. Esse programa surgiu na necessidade de falar com os jovens, porque hoje em dia, infelizmente, a sexualidade tem sido vivida de forma muito vulgar, E muito banalizada. E é preciso levar isso nas escolas, porque a não compreensão da sexualidade afetará drasticamente naquilo que é a saúde mental dos jovens. Então, pretendemos, até pelo menos o mês de agosto, passar por muitas escolas. Há também alguma resistência e tal. Marinela não é famosa ainda, então as pessoas têm assim alguma dificuldade, mas de chegar. sim, pronto, de concederem esse espaço. Né? Ok. Então, as palestras serão totalmente gratuitas. Atualmente já temos 2 escolas, das 2 que contactamos já aceitaram. Temos ali carta para outras escolas, mas que nesse período estão de férias e só serão distribuídas após a retomada das aulas. Então, temos esse projeto. E o maior projeto, até agora, pelo menos, da minha vida, que é o lançamento do meu livro, que está nesse momento a ser já revisado e tudo mais, para que possamos então lançar. Ainda este ano. Ainda este ano. A proposta é para que, pelo menos, até o mês de setembro, o livro já Esteja disponível. Sim, esteja disponível. Marinela, a título conclusivo, conselhos para as mulheres. O que é que as mulheres devem fazer para evitar todas essas armadilhas que a sociedade masculina, como disseste muito bem, os homens maus, armam contra as mulheres? Primeiro, a título de conclusão, espero que as mulheres não me batam, mas pronto, se me baterem todo. Vou entender. É importante que as mulheres consigam conquistar a sua autonomia. E é impossível as mulheres serem autônomas se não reconhecerem-se como mulheres. É importante que a mulher conheça-se como mulher, saiba as implicações do ser mulher, e só depois dela conhecer verdadeiramente as implicações de ser mulher é que ela vai para o mundo, mas já sabendo do que a condição dela implica. Porque muitas das questões, infelizmente, que a mulher sofre é por esse desconhecimento mesmo de quem ela é. Exatamente. Conheça-se frágil, para que saibas exatamente que tipo de proteção você precisa quem é que te precisa proteger. Entenda que o facto de seres mulher te colocará em determinados riscos que os homens não serão colocados. Então, terás alguns desafios precisamente pelo facto de seres mulher. Então, mulheres, algumas maldades, infelizmente, vão te preferir. Então, você precisa saber que você é cliente fiel daquela maldade para que te protejas. E com isso, quero te privar de ambientes que principalmente impulsionam a tua vulnerabilidade. Pois. Então, em jeito de conclusão, Marinela, muito obrigado mais uma vez por ter estado aqui. Eu sei que não vai ser a primeira, ou melhor, é a primeira, mas não vai ser a última. E penso que tens muito a dar. Muito obrigada. E o Motivational Career Podcast vai lançar já um desafio para a Marinela, de pelo menos todos os meses que nós precisamos tornar pessoas como a Marinela conhecidas.
todos os meses, independentemente da tua disponibilidade melhor e disposição, gravar um episódio com um tema aqui. Por quê? Porque nós precisamos de fazer chegar. Sabes, a Marinela já te perguntou como é que os vídeos dos podcasts brasileiros chegam tanto até nós. Porque eles fazem isso propositadamente. Ok. Eles criam conteúdo para chegar a todo mundo. Como? O GeoJ pega, imagina, o Augusto Cury, pega, seja lá quem for, 2 vezes. Tem sempre episódio de alguma pessoa. Tem sempre episódio gravado. Isso é para quê? É para fazer com que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo da Marinela. Sim. Eu lanço esse desafio para ti. Eu percebi que tu tens muito para dar. 30, 40, 50 minutos não é nada num dia e para depois vir no ano X, não. Podemos lançar esse desafio e sempre que tiver um tema que acha pertinente, venham para aqui, gravamos e pusemos isso no ar. Desafio aceito. Desde já, muito obrigada. Pois, porque são essas obrigada. pessoas que nós precisamos de levar a mensagem para o resto da sociedade, porque é assim que o mundo deve ser conduzido. Nós temos que reparar muita coisa que não está fixe. Então, desde já o desafio está lançado e obrigado mais uma vez. Pessoal, mais uma vez muito obrigado, que este episódio foi um sucesso. Obrigado, estamos juntos.